Bem-vindos novamente ao canal Nerds. Vamos agora então para a parte 2 do vídeo sobre um resumo, análises e o que achei sobre a quinta temporada de Game of Thrones. Nessa parte 2 então, vamos falar do último episódio da quinta temporada, teorias do que pode acontecer, o que aconteceu neste episódio e o que podemos esperar da próxima temporada. A decisão de Stannis com a morte de Shireen fez o que aconteceu como nós vimos no último episódio desta temporada. A sua esposa, ela se suicidou, causou então também a deserção da metade do seu exército, a partida de Melisandre para a muralha e aparentemente, entre aspas, aparentemente em sua própria morte. Pois o que nós vimos? Brienne erguendo a espada, porém nós não vimos o resultado da morte de Stannis. Nós não vimos a consumação de sua morte. Nós só vimos Brienne erguendo a sua espada. Aparentemente, ele pode estar morto, como também podemos encontrá-lo vivo na próxima temporada. Pode ser que ele não esteja morto. Vamos então agora para Jorah. Jorah, ele contraiu Escamagres por ter tocado nos Homens de Pedra durante sua passagem pelas ruínas de Valíria ao encontro com Daenerys. O que podemos esperar então consequentemente da próxima temporada? De que essa doença ela evolua e de que parece que desde já o personagem ele já pode estar morrendo. Pode ser que na sexta temporada Jorah ele morra, pois essa doença ela está evoluindo. Vamos então agora para Arya Stark. Arya, como nós vimos, ela cumpre parte de sua vingança e assassina brutalmente o Sir Meryn Trant. Um nome que nem ao menos estava na lista no início, quando ela estava lá fazendo sua listinha com os nomes de quem ela iria matar, cumprindo a parte de sua vingança. E nós vimos numa cena fenomenal várias habilidades dela. E como não pudesse chocar mais ainda nessa cena, o Sir Jaqen H'ghar, o deus de muitas faces, ele consegue nos chocar mais ainda. E vimos no final desta cena Arya ficando cega. What's happening? What's happening? O que podemos esperar então da próxima temporada? Arya Stark, ela será uma espadachim cega, assim como o Demolidor. Continuará fazendo suas vinganças sem enxergar e vai ter um treinamento mais especial para poder fazer sua vingança com a espada sem enxergar nada. Ou também, ela foi castigada pelo Senhor de Muitas Faces? Ou ainda, será que ela vai se tornar, assim como ele, um deus de muitas faces? Vamos agora para Sansa Stark. Neste último episódio, vimos Sansa fugindo do seu quarto onde ela era mantida prisioneira pelo seu marido Ramsay Bolton, e ela teve quase seus planos frustrados ao se encontrar com Myranda. Porém, Fëdor finalmente se redime e ajuda Sansa, jogando a Myranda lá embaixo da torre, e os dois, Fëdor e Sansa, eles pulam da muralha. Mas e agora? Será que Sansa Stark e Fëdor eles vão morrer? Será que tem muita neve lá embaixo para amortecer a queda dos dois? Será que algum dos dragões de Daenerys irá salvá-los? Será que Sansa sairá voando? Será que Sansa Stark é a Lady Stoneheart? Bem, é uma série de fantasia. Tudo pode acontecer. Bem, visto que os acontecimentos na série divergiram bastante dos livros, não dá para termos certeza ao certo do que pode acontecer com Sansa Stark. Ela, como herdeira, ela não pode contar agora com a ajuda do exército de Stannis, pois ele foi derrotado. Mas talvez Brienne não tenha matado Stannis. Talvez alguém apareceu naquela cena e salvou Stannis. Muita coisa pode acontecer. Mas qual seria o destino deles? As Ilhas de Ferro da Casa Greyjoy ou a muralha? Bem, vamos ter que esperar a próxima temporada para saber isso. Vamos agora para Daenerys Targaryen. Daenerys, como nós vimos no episódio 9, ela foi carregada pelo Drogo para fora de Meereen. Ela fica agora sem saber muito ao certo como voltar para a civilização. Ela está numa região desolada e então coloca a mãe dos dragões Khaleesi numa situação de perigo. Ela é cercada por uma tribo Dothraki, um Khalasar, e então ela fica novamente em perigo. O que ela vai fazer? O que vai acontecer? Alguém poderá ajudá-la? O que nós vimos então no final da cena dela? Ela deixa um anel cair, que pode ser um rastro para que a encontrem na próxima temporada. Isto é algo que podemos esperar também na próxima temporada.
Vamos agora para Tyrion Lannister. Ver o Tyrion falando valeriano foi muito legal. Muito bom mesmo, gostei bastante dessa cena. Mas a situação em Meereen é diferente. Daario e Jorah, eles saem em busca da rainha Daenerys, como nós vimos ela está lá em uma situação de perigo. Enquanto isso, Missandei, Verme Cinzento, com a ajuda do Aranha e o Tyrion, eles ficam para governar a cidade que é corrompida por ladrões. E o que podemos esperar então da próxima temporada? Talvez esse seja o papel de Tyrion Lannister na próxima temporada. Administrar a guerra entre facções de Meereen e talvez até mesmo combater os Filhos da Árpia. Isso é algo que podemos esperar na próxima temporada, como vai ser o desenrolar deles governando toda Meereen. Vamos então agora para Cersei. A situação não é nada boa em Porto Real. Cersei, ela decide confessar os seus pecados, crime pelo qual ela cometeu adultério com seu primo, e ela é condenada a uma dura expiação. De cabelo cortado e completamente nua, ela caminha do templo até o castelo, onde ela é açoitada, recebe insultos, lixos, cospem nela, toda a população açoitando a ex-rainha. Porém nós vimos que ela foi bem humilde, deixou o orgulho de lado e caminhou com a cabeça erguida todo o trajeto. A cena da caminhada de expiação foi bonita e triste ao mesmo tempo. Teve o seu lado ruim, porque mesmo nós torcendo contra a personagem por vários episódios, por mais que ela tenha cometido muitos crimes, foi difícil assistir a ex-rainha passando por tamanha humilhação nesta cena. Porém, a atriz Lana Headey, que interpreta Cersei, ela realmente interpretou muito bem, arrasou nesta cena. Apesar de ter usado uma dublê dos ombros para baixo, a atriz foi realmente muito incrível nesta cena. Esta situação pode até dar uma redenção para a personagem de Cersei. Porém, convenhamos, os dias de tirania não devem ter acabado. Será que ela vai se vingar de seus opositores? E vai usar o Montanha. Se vocês notarem, o Montanha carrega ela nos seus braços. Se ela for se vingar, será que ela vai usar o Montanha para isso? O que mais também podemos esperar na próxima temporada? Ah, e não nos esqueçamos, Cersei, ela deve receber a notícia de que sua filha, Myrcella Baratheon, ela está morta. E quem pode dar a notícia é o próprio Jaime. E a relação entre eles pode complicar mais ainda. E o que podemos esperar da próxima temporada? É possível que Cersei ela declare guerra contra Dorne. Vai ser interessante assistirmos isso. Apesar de ela não declarar guerra, vai ser interessante ver a situação quando ela receber a notícia de que sua filha está morta. Até porque no início da temporada, nós vimos que ela recebeu uma profecia de que seus 3 filhos morreriam antes dela. Como sabemos, Joffrey e Myrcella já estão mortos. Será que estamos próximos da morte de Cersei nas próximas temporadas seguintes da série? Vamos falar agora sobre a muralha. Como nós vimos no episódio 8, os White Walkers, a ameaça deles está crescendo sobre Westeros. E o exército deles cresce a cada dia mais. Como vimos nesse episódio, a facilidade deles se multiplicarem é muito grande, que fez com que o exército da muralha se parecesse tão indefeso que não conseguissem lutar contra eles. Portanto, o que podemos esperar então da próxima temporada? Será que Porto Real vai deixar de lado a sua luta pelo trono para ajudar as ameaças do norte? Isso é o que podemos esperar então da 6ª temporada de Game of Thrones. Vamos falar agora de Jon Snow. Como nós vimos no final da temporada, Jon Snow, numa cena de doer o coração e uma cena muito bem elaborada, ele é esfaqueado pelos seus irmãos da Patrulha da Noite. Nos livros, existe a possibilidade dele voltar o personagem. Porém, como nós vimos na série, essa teoria ela está difícil de acontecer. Esta cena em que Jon Snow ele é esfaqueado foi uma cena muito bem elaborada, maravilhosa, porém foi triste ao mesmo tempo, foi de doer o coração, principalmente aos fãs que adoravam o personagem.
Se ele realmente vai voltar, não podemos ter a certeza. Tudo indica que ele se foi. Porém, foram criadas várias teorias a respeito de Jon Snow poder voltar. É uma série de fantasia. Tudo pode acontecer. Vamos falar aqui algumas dessas teorias. Primeira teoria. Há quem acredite que Jon Snow ele será ressuscitado por Melisandre, por causa do interesse dela pelo João das Neves. Esta é a primeira. Segunda teoria. Nos livros de Game of Thrones, Catelyn Stark ela ressurge novamente como a Senhora Coração de Pedra, abrindo então uma possibilidade de que Jon Snow também possa ressurgir. Porém, para todos os efeitos, ela não apareceu mais na série, ela continua morta. Será que então essa ausência da personagem Catelyn invalida essa teoria? Ou somente nos deixa muito mais ansiosos e na expectativa para ficarmos surpresos com o ressurgimento de Jon Snow? Vamos ter que aguardar também. Terceira teoria. Já pensou que tudo isso é um sonho do Bran? Lembra-se no final da quarta temporada? Bran ele foi até o norte adquirir os seus poderes. E já pensou se a sexta temporada ela começa com ele acordando do sonho e invalidamos toda a quinta temporada? Já pensou se tudo isso foi um sonho dele? Bem, essa é uma teoria bem viajada, mas não deixa de ser uma teoria plausível para que possa acontecer. Quarta teoria. Outra possibilidade e outra teoria bastante comentada é de que Jon Snow ele passará a viver dentro do seu lobo. Isso seria possível graças à habilidade que o personagem ele possui de troca-peles. E isso foi bem explorado nos livros, não na série. Ele conseguiria se transferir para o lobo antes de morrer. Entretanto, nós vimos muito pouco a conexão de Jon Snow com o lobo. Isso enfraquece um pouco essa teoria, pois foi muito pouco explorada a sua relação com o lobo fantasma. Ao mesmo tempo, os produtores de Game of Thrones estão afirmando que Jon Snow realmente está morto. Até mesmo Kit Harington disse em entrevista que o personagem dele realmente morreu e não retorna para a próxima temporada. Será que todas essas teorias que estamos elaborando é apenas a nossa negação de aceitar que ele realmente morreu? Será então que os produtores de Game of Thrones estão tentando nos despistar de que ele está vivo? Ou será que é apenas essas teorias que estamos elaborando é apenas a nossa negação de aceitar que ele morreu? Caso Jon Snow realmente está vivo, os produtores vão ter muita dificuldade de esconder isso de nós. Vai começar as gravações da sexta temporada e enquanto isso, os leitores dos livros As Crônicas de Gelo e Fogo estão aguardando ansiosamente também pelo sexto livro, para ver se encontra mais respostas a respeito de tudo que ocorreu nesta quinta temporada. Ou o que vai ocorrer. A série se afastou um pouco dos livros. Pessoas que estavam vivos na obra literária morrem na série e vice-versa, trocando os fatos de um personagem com o outro. Porém, a série, nós percebemos que ela deixou a desejar em alguns pontos. Porém, convenhamos, ela é a melhor série épica e de fantasia já feita de todos os tempos. E você? Quais são suas teorias para a próxima temporada de Game of Thrones? Jon Snow está realmente morto? Ou você acha que ele será ressuscitado? O que acha da punição de Arya Stark? Você acha que Stannis Baratheon realmente está morto? Está com saudades de Bran Hodder? Daenerys Targaryen será resgatada? Você acha que Tyrion Lannister conseguirá comandar todo o Meereen? Deixe nos comentários abaixo o que você acha de tudo isso. Se Sansa Stark e Fedor também vão sobreviver ou se eles vão morrer. Deixe abaixo nos comentários do vídeo, curta o vídeo, se inscreva no canal. Porque se você não se inscrever, eu só te digo uma palavra. Dracarys.